Tá me escutando? Sim. Pronto, tá certo, agora tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas do portal. Eu e o professor Helder, a gente vai iniciar uma aulinha com vocês sobre o imperialismo no século XIX e também no século XX. Bom, o imperialismo, ele é um assunto que a gente tem que relacionar diretamente com os principais acontecimentos em curso no século XIX na Europa inteira. Então, a Europa ela vai estar passando por um processo que a gente chama de segunda fase da Revolução Industrial. E ela vai, e o imperialismo no século XIX vai acompanhar diretamente essa segunda fase da Revolução. Bom, uma primeira observação que a gente deve ter, que é importante, é não pensar que a segunda fase da Revolução Industrial vai abandonar de vez com o legado da primeira Revolução Industrial, aquela primeira fase da máquina a vapor, da metalurgia, do ferro fundido. Não, o que vai acontecer é um aprofundamento das relações estabelecidas de produção e de trabalho na primeira revolução e vão ser reafirmadas na segunda e vai dar continuidade a uma abertura organizacional e uma abertura técnica. Bom, aqui eu elenquei alguns pontos que são extremamente importantes para que a gente possa conhecer, saber melhor o que é o imperialismo e, evidentemente, relacionar com esse processo que a Europa está passando por essa mudança econômica, sobretudo. Bom, uma primeira característica é uma expansão cada vez maior do capital europeu. Bom, essa expansão ela está sendo realizada, está sendo feita porque você está passando por um processo de industrialização cada vez mais generalizado na Europa inteira. E, aliás, até aquelas outras áreas que eram marginais na Europa, como a Rússia, a Suíça, a Holanda. Então, você vai ter, nesse período, uma crise que vai se instaurar, uma crise econômica que a gente vai ver de maneira mais pormenorizada no segundo slide, e essa crise, ao lado de uma expansão cada vez maior do capitalismo em outras regiões, vai suscitar uma disputa entre essas nações. E essa disputa generalizada entre a França, entre a Alemanha, entre a Itália um pouco menos, mas também a Espanha, Portugal, o Japão, mais à frente, o Império Japonês, vai fazer com que o capital comece a querer se expandir cada vez mais para escoar mais mercadorias, para conquistar novos territórios, correto? Então, a economia capitalista vai ser cada vez mais uma economia de caráter mundial e não apenas uma economia de caráter nacional restrita aos limites de suas fronteiras, certo? Bom, uma segunda característica é o protecionismo industrial. Por quê? O protecionismo industrial vai ser central aí por conta dessa concorrência extremamente acentuada, e aí os estados vão começar a ter uma centralidade cada vez maior. Então, restringir a importação de mercadorias para que não possa causar uma crise maior na própria produção de outros países. Então, as mercadorias francesas vão ter que chegar com um pouco mais de dificuldade nas economias inglesas e assim por diante. Uma terceira característica é o que a gente chama de a era da administração. Isso é extremamente importante quando a gente for reconhecer as formas de dominação que são feitas na Ásia e na África. Por quê? Esse período da Revolução Industrial vai passar por um processo de cientificismo fabril, cientificismo, a ciência, melhor dizendo, vai adentrar cada vez mais a questão da economia. Então, o nome que vai ser muito forte é o Frederick Taylor, né, que era um engenheiro mecânico, e ele vai começar a elaborar várias teses que justificam uma maior racionalidade e um maior controle científico, entre aspas, né, um maior controle científico dentro das fábricas. Então, nós vamos ter basicamente três características, né, dentro das fábricas. Nós vamos... Rapidinho. Opa, diga. A pergunta do Ítalo, ele fez uma Sim. pergunta aqui sobre se o capitalismo começou a ser desenvolvido nesse período da segunda Revolução Industrial. Não. Veja, preste atenção. O capitalismo,
ele tem uma história, se a gente for situar a partir de hoje, né, vamos dizer assim, mais de 500 anos, certo? Então, o capitalismo ele vai começar a ter o seu pequeno desenvolvimento na era que a gente chama, né, na era Grandes das navegações, grandes expansão marítima, navegações, agora eu me esqueci agora o nome, mercantilismo, mercantilismo. certo? Isso. Então, o mercantilismo vai ser uma forma incipiente, claro, ela ainda não é um capitalismo industrial, é o que a gente chama de capitalismo comercial. Então, ali vão começar a se estabelecer os primeiros germes daquilo que a gente vai chamar de capitalismo. Mas ali já se inaugura um esqueleto, vamos dizer assim, quase que bem estruturado para o que vai ser no século XIX. Por exemplo, você já tem a formação de bancos nessa época, se comparar ao século XIX, a gente vai ver com mais detalhes, mas você já tem também legislações, no caso do direito romano, que vai permitir que a propriedade privada dos meios de produção possam se assentar. Quer dizer, então você vai ter já um manancial de características que vão produzir no século XIX o capitalismo industrial. Nesse período de capitalismo comercial, nós temos aí as grandes navegações, como o Helder mesmo falou, a gente vai ter a hegemonia da Holanda, o protagonismo econômico da Holanda, e depois a gente vai ter o protagonismo da Inglaterra, certo? E aí, com a Inglaterra, já vai se desenhando o que a gente vê como capitalismo de fato, industrial, extremamente tecnológico, com uma tentativa de organizar melhor a força de trabalho, etc. Para mais informações, né, sugiro assistir os vídeos que a gente já fez aqui, né? Então a gente mostra bem essas etapas que o capitalismo ele vai se consolidando. Essa segunda fase, a gente pode dizer que ela é uma consolidação do capitalismo, certo? Aqui é quando se consolida mesmo. Por quê? Antes da segunda fase da Revolução Industrial, a gente ainda tem economia de tipo mista. Então, uma economia agrária muito forte, a gente ainda tem relações de trabalho como a própria economia doméstica ainda vigorando no começo do século XIX, e só a partir da segunda metade do século XIX que a gente vai ter o estabelecimento do capitalismo industrial pesado, e aí, enfim, a abertura de novas tecnologias, a conquista de novos territórios e assim por diante. Certo? Vamos ver se ele ainda está com dúvida ou você entendeu. Entendeu? Eu acho que sim. Pode Acho que continuar. sim? Tá bom. Entendi, sim. Entendeu? Pronto. Então, nesse segundo momento, como eu já havia dito, você vai ter essa era da administração. Então, quais são os pontos que o Taylor ele vai numerar, né? Ele vai dizer que para que a produção industrial alcance um alto nível de rentabilidade, ele tem que agrupar e isolar cada vez mais cada operário em uma função diferente, né? E esse isolamento vai ter que ser feito também por um controle cada vez maior do processo de trabalho dos operários. Então, aí a gente já bota na segunda característica. A segunda característica é uma divisão sistemática de cada processo de trabalho. Então, quer dizer, eu e Helder somos operários em uma fábrica, eu sou responsável por apertar um parafuso e ele é responsável por colocar o chafariz no carro, vamos dizer assim. Né? Então, cada trabalhador vai ter uma função especializada. A gente pode ver isso no filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, que é excelente, né, para ver como é que essa parcelização do trabalho vai se dando. Bom, o terceira característica é o pagamento sistemático de salários. É a partir desse momento da Revolução Industrial que a gente vai ter o assalariamento cada vez maior dos operários, né? E aí você vai ter aqueles incentivos de qual operário produz mais. Enfim, você vai ter uma sistematização cada vez maior dessa relação de trabalho administrativa, que não era feito com esse mesmo rigor na primeira fase do capitalismo. Isso vai provocar, evidentemente, uma maximização da produção e dos lucros. Essa forma de capitalismo ela vai vigorar durante todo o século XX, praticamente, inclusive na Revolução Russa. Né? Quando a gente for ver mais adiante, os planos econômicos bolcheviques também foram assentados nessa forma de se administrar e racionalizar a produção. Certo?
O terceiro ponto é uma revolução tecnológica e também o mercado de bens de consumo e a criação dos meios de comunicação de massa. Esses dois pontos têm que andar juntos. Que revolução tecnológica é essa? A gente agora vai ter a indústria química pesada entrando nesse desenvolvimento. Então, a gente vai ter agora uma produção da eletroquímica, o aparecimento da eletrometalurgia. A gente vai ter também o alumínio aí, não que ele substitui o ferro fundido da primeira fase, mas ele vai entrar com força também. A gente vai ter a produção de bens de consumo de massa, como está aí no slide, então papéis fotográficos, telefones, telégrafos, também a construção civil vai revolucionar com a invenção do cimento, na área bélica, a gente vai ter a construção de fuzis de repetição, né, de metralhadora, canhões, aquelas torres blindadas de aço para proteção, que vão ser muito usadas na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, navios, submarinos, enfim, uma revolução imensa tecnológica que vai ajudar principalmente aí na era do imperialismo. Então, toda essa força tecnológica não vai ser usada apenas para o consumo interno desses países, mas também para a exploração de outras regiões do mundo. Bom, a gente também vai ter com a rede de comunicações de massa, que no caso é a mídia, né, os meios de comunicação, centrado sobretudo nos jornais. Então, os jornais vão ser centrais para a propaganda imperialista. A gente vai ver isso depois, né? Falando o bem que as conquistas estão trazendo para esses países ditos, né, inferiores, etc. A França, por exemplo, em 1900, mais ou menos no ano de 1900, já consegue fazer uma triagem de 1 milhão de exemplares pela primeira vez na história. Então, os meios de comunicação vão ser extremamente úteis para essa dominação dessa fase do capitalismo sobre outros países, certo? Bom, um outro ponto, a gente vai ter também o crescimento do setor terciário, que vai ser central na exploração do imperialismo, certo? Então, o setor terciário vai ser responsável pelo trabalho em escritórios, lojas e outros serviços, principalmente serviços públicos, correto? E, ao lado disso, você vai ter uma necessidade cada vez maior do Estado. Há, de maneira equivocada, uma visão que tenta afastar o Estado do capitalismo, como se esses dois fossem opositores. Se a gente for observar direitinho o nascimento do capitalismo, desde a época do mercantilismo, ele foi feito e financiado, as suas principais bases, sobre a égide, sob a proteção do Estado. Então, no mercantilismo, os estados absolutistas, por mais que dificultasse um pouco a ação desses burgueses comerciais, eles também financiavam companhias de exploração, etc., como é o caso da Holanda, né, e depois da Inglaterra. Então, o Estado vai ter um papel cada vez mais central nessa economia, certo? De investimento, de fornecimento de crédito, né, parcerias com esses capitalistas e com essas companhias de navegação, que ainda vão vigorar intensamente no século XIX, principalmente com a dominação da China, né? A gente vai ver isso mais adiante, certo? Então, ao lado disso, a gente vai ter uma grande depressão. A gente pode dizer que essa grande depressão, de 1873 até 1895, vai ser, vamos dizer assim, um dos pontos, um dos principais pontos para a aventura imperialista, vamos dizer assim. Então, como é que essa crise ela se dá no primeiro momento? Veja, no capitalismo há várias formas de o capitalismo estar em crise, certo? Seja por perda de mercados, seja por baixas nas taxas de lucro, seja por desaceleramento da produção, seja por acirramento entre capital-trabalho, seja, enfim, entre retraimento da economia rural. Há vários motivos que fazem com que o capitalismo entre em crise. Na Grande Depressão do século XIX, vai entrar em crise, primeiro, uma concorrência cada vez mais acentuada dos países capitalistas, porque agora não é só mais a Inglaterra que disputa a economia a outras nações, como a França, Estados Unidos e a Alemanha. Então, essa Grande Depressão
ela vai ser provocada, primeiro, por essas disputas internacionais entre capitalistas e também um acirramento muito forte entre o capital-trabalho, que a gente vai ver mais um pouquinho com a questão da classe operária, que agora é muito forte. Então, essas duas, e também você vai ter uma crise rural, né, da Inglaterra, isso vai fazer com que o capitalismo entre em crise, e quando ele entra em crise, ele vai ter que buscar várias estratégias para que ele possa sair dessa mesma crise, certo? Então, ela vai atingir essa crise vários países, não só a Inglaterra. Por exemplo, na Alemanha, em 1873, você vai ter a quebra da Bolsa de Viena, que vai falir vários bancos na Austrália, e na Alemanha. O ferro fundido na França vai começar a ter uma queda em 1874, cerca de 21%. Vai ter uma queda de salários, enfim, vão ser uma constelação de motivos que vão gerar essa crise. Certo? No segundo momento, a gente tem o fim da hegemonia britânica. Sim, na primeira Revolução Industrial, o que eu falei para vocês? Quem era que é a hegemonia na época? A Inglaterra. Ela foi a que encabeçou a primeira fase da Revolução Industrial e ela vigorou durante muito tempo como a maior protagonista econômica. Nesse momento, ela vai ter uma quebra da hegemonia, porque agora novas nações vão estar aparecendo e concorrendo com ela. No caso, os Estados Unidos e a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, para a gente passar para o próximo tópico, a Grã-Bretanha, em 1870, ela é responsável por 32% da produção mundial, certo? Antes da Primeira Guerra, esse número desce para 14%, certo? E depois da Segunda Guerra Mundial, quase ali chegando na Guerra de 30, ela só produz 9% de toda a economia. Quer dizer, enquanto os Estados Unidos é o inverso, né? É 23%, se eu não me engano, em 1870, e lá para 1930, os Estados Unidos já é hegemonia capitalista, 42% é responsável por 42% da produção mundial, certo? Então você vai ter um fim da hegemonia britânica e o aparecimento de novas grandes nações que vão disputar esse espaço na economia industrial mundial, certo? Agora veja, isso não quer dizer que a Grã-Bretanha vai sumir do mapa, ela ainda tem um papel fundamental nessa economia globalizada e tal, né? Não à toa, a maior parte da África ficou para a Grã-Bretanha, como a gente vai ver mais na frente, certo? Então, o terceiro ponto é a concorrência internacional, isso é também que vai motivar o imperialismo, essa concorrência, e aí vai provocar uma procura maior de novos espaços para escoamento de mercadorias, estabelecimento de novas fábricas, etc. Certo? Depois nós temos o que a gente chama de a formação do capitalismo financeiro, né, ou capitalismo monopolista. Veja só, esse capitalismo ele vai ser uma junção entre o capital bancário e o capital industrial, certo? Então, esse capitalismo ele vai abandonar aquele molde capitalista antes dessa segunda fase da Revolução Industrial. Qual é a primeira fase da Revolução Industrial? É um capitalismo que ele é menos dependente do Estado moderno, certo? E ele é mais concorrencial. Ele tem esse caráter mais de disputar mercados, certo? De conquistar novos consumidores e tal. Né, disputar os preços nesse segundo momento, não. Nesse momento, em diante, até hoje, certo? Não. O capitalismo ele vai sofrer uma mudança brutal. É a fase do capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. O que acontece? Você vai ter uma união entre os bancos que vão deixar de ter um papel, vamos dizer assim, um papel secundário. Os bancos tinham um papel basicamente de fornecer crédito, fornecer tarifas auxiliares, né, e deter a conta corrente de algumas empresas. Eles só atuavam nesse sentido, os bancos, antes dessa segunda fase. Na segunda fase, não. Os bancos vão ter um papel generalizado e um papel central na economia mundo. E ele vai se unir com o capitalismo, o capital fabril, né, com as fábricas, para começar a construir os cartéis, os trutes e os holdings. O que são esses três? Né? Os cartéis é a reunião de várias empresas,
que se organizam, né, em cooperativas e começam a distribuir cotas de produção e também começam a determinar o preço daquela mercadoria. Então, vamos supor que eu e mais 5 amigos meus temos empresas e a gente, para querer falir a concorrência, a gente se une e aí a gente estabelece o preço de, sei lá, calçados. Vamos dizer que certos calçados não passem desse valor, certo? E aí aquelas outras empresas que não podem arcar com esse prejuízo, porque não estão alinhadas a esses cartéis, começam a perder força e entrar em falência. Então, esse é o cartel, né? Até hoje existe em muitas empresas, né? Principalmente empresas de serviços, como a gente está vendo hoje, a questão do iFood e tal, há uma padronização do que é que vai ser oferecido como valor e tal. Enfim, e aí vai destruir os empregos dos motoboys e tal, a formalização, a gente está vendo isso hoje, né? Bom, o segundo são os trustes, né? Os trustes é uma associação também financeira que resulta em uma única empresa. Então, é uma empresa que várias empresas começam a se reunir para se tornar uma só, né? Então, a Microsoft, por exemplo, ela conseguiu pegar várias empresas e unir em uma só. O Google pegou o YouTube, por exemplo. Enfim, o Facebook, o WhatsApp, começa a juntar várias empresas em uma só. E tem os holdings. Os holdings, basicamente, são as empresas mãe. Então, no caso, por exemplo, da que eu acabei de citar, enfim, vamos dizer uma empresa de telefonia. Então você tem a Oi. O Google? É o Google, próximo. Lembro, obrigado. O Google é um holding. Veja só, rapidinho. Cartel, Trust e Holding atuam de uma maneira sistemática. Eles atuam de uma maneira junta, não é separada. A gente está separando aqui por didática, certo? Mas eles atuam da mesma maneira, certo? Porque o Google, por exemplo, ele tem os seus cartéis, que ele quer diminuir o preço de seus produtos. Ele também é um trust, porque ele vai se alinhar a várias empresas e ele é empresa mãe, também é um holding, certo? Então, nós vamos ter esse conjunto que vai formar o capital financeiro. Bom, esse capital financeiro também vai gerar o capital parasitário, que é o capital que não produz nada, né? Que é no caso dos rentistas, o aparecimento do rentista, que aí a gente também entra na questão das ações de bolsa, de valores e tal. Isso vai ser extremamente parasitário, porque dinheiro fazendo dinheiro em cima de dinheiro, não há produção de trabalho nenhum ali. Isso também vai gerar várias crises na Europa. Depois a gente tem a extinção do capitalismo concorrencial, já mencionei aqui, certo? Pela substituição de um capitalismo mais unificado e menos concorrencial e com a dependência cada vez maior do Estado. O protagonismo dos bancos, também já mencionei aqui, e a normalização da corrupção. A normalização da corrupção é que você vai ter o Estado vai começar a ser cada vez mais invadido pelos interesses do capital. Então, o capital vai atuar cada vez maior nesses estados, formando os estados modernos, em substituição aos estados monárquicos, e aí poder implementar seus trustes, seus cartéis, que são, se a gente for olhar de uma maneira meio ética, um ato corrupto, mas vai haver uma normalização dessas práticas. E, por último, a gente tem a afirmação de um movimento operário que também vai provocar uma grande crise nesse capitalismo, esse capitalismo monopolista, e vai gerar o imperialismo. Por quê? Gente, na minha aula de Revolução Industrial, eu disse o quê? Essa classe trabalhadora do começo do século XIX, ela é uma classe trabalhadora desenraizada, ela é uma classe trabalhadora desarticulada. Aqui não. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, o movimento operário, ele vai ser mais organizado, cada vez mais, principalmente depois do cartismo e do ludismo, que eu falei na Revolução Industrial, certo? Você vai ter também um processo de assalariamento cada vez maior, ou seja, 80% da população ativa é assalariada na Grã-Bretanha, certo? 63% é nos Estados Unidos. Então você vai ter uma atuação cada vez mais desses trabalhadores na vida política desses estados, nos sindicatos, nos partidos políticos, nas decisões dos parlamentos e assim por diante, certo? Bom,
a gente agora vai passar aqui e falar um pouquinho sobre o que esses autores têm a dizer sobre essa nova fase do capitalismo, certo? Eu estou colocando esses textos aqui para a gente se familiarizar com esse conteúdo, até porque quando a gente vai para o Enem, a gente vê esses textos e aí é interessante a gente começar a situar. Bom, a gente tem aqui... Peraí, o mouse deu um probleminha aqui. Bom, o Hindley, ele é um economista da época e ele vai escrever o seguinte sobre o que é esse capitalismo financeiro. Aqui ele diz: o capital financeiro significa, de fato, a unificação do capital. Os setores antigamente distintos do capital industrial, comercial e bancário estão, de hoje em diante, sob controle da alta finança, do qual os magnatas da indústria e dos bancos estão estritamente associados. Então, mais uma vez, falando sobre essa unificação cada vez maior e o desaparecimento daquele capitalismo concorrencial. Certo? É isso que ele está dizendo aqui. Assim, se apaga o capital financeiro, o caráter é especial do capital. Este último aparece enquanto força unida, que decorre diretamente da propriedade dos meios de produção, das riquezas naturais e de todo o trabalho passado ou acumulado, e a disposição do trabalho vivo como decorrência dos meios de propriedade. Ao mesmo tempo, a propriedade concentrada, centralizada entre as mãos de algumas grandes associações de capital, aparece diretamente oposta à grande massa dos não capitalistas. O que ele está dizendo aqui, no caso eu li o texto, eu sei o que ele vai dizer depois, mas isso aqui é para a gente pensar o seguinte: esse foi o motor do imperialismo, foi isso que motivou que o imperialismo acontecesse. Essa monopolização, esses cartéis, esses trusts vão atuar na África e vão atuar na Ásia com muita força, certo? E aqui o Michel Ball fala também sobre esse novo capitalismo: concentração de capital, cartéis, trusts, monopólios, interpenetração do capital industrial e do capital bancário nessa nova realidade, o capital financeiro, atuação renovada do Estado através, simultaneamente, da legislação social, da importante atuação das grandes obras, da expansão territorial, do militarismo, exportação de capitais, colonização, partilha do mundo. É um novo capitalismo que se desenvolve no começo do século XIX, batizado por muito de imperialismo, certo? Bom, aqui alguns exemplos para a gente fazer, colocar de como é que essa concentração vai ser cada vez maior do capitalismo. Quer dizer, não há mais concorrência nesse período, certo? E nem hoje, veja, os cartéis hoje são infinitamente maiores do que eram no século XIX, tá ok? Mas vamos voltar para cá, que ele diz: 50% da produção de texto estavam mantidas nesses cartéis. E aqui ele vai dando vários outros. No slide, quando vocês forem ver, é bom vocês... Eu não vou ler isso para não perder tempo, certo? Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, a produção de petróleo nos Estados Unidos, 95% estava monopolizado na mão de 3, 4 empresas, por exemplo. Certo? Os bancos na Inglaterra, por exemplo, vão desaparecer. Os bancos rurais vão desaparecer na mão de poucos, 1, 2 ou 3 bancos. Certo? Então, o capitalismo vai cada vez mais se monopolizar. Aqui eu coloquei uma diferença para a gente não possa confundir o que é o colonialismo e o que é o imperialismo. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, porque o colonialismo também dominou, também invadiu outros territórios. Imperialismo também. Então, a gente fica com uma certa dúvida. Bom, qual a diferença? No colonialismo, ele vai do século XV ao século XVIII, e o imperialismo vai do século XIX ao século XXI. O colonialismo se restringe basicamente à América, no entanto, ele já tem contato muito forte com a África e com a Ásia, certo? Mas ele vai atuar de maneira mais forte na América, certo? Na África, Ásia e América vão ser mais comuns no imperialismo. O colonialismo é o capitalismo concorrencial, o imperialismo, o capitalismo monopolista. O colonialismo, você vai ter o mercantilismo estatal, e no imperialismo, o monopolismo financeiro com apoio do Estado. Tudo isso aqui é um resumo do que eu já falei, certo? A exportação de mercadorias para o enriquecimento das monarquias essas que não são capitalistas. A gente tem que ter atenção. O mercantilismo, ele é uma fase inicial do capitalismo, mas os estados monárquicos não são capitalistas. Por isso que vai ter a Revolução Francesa, a Revolução de 1848. Isso tudo a gente já falou, né? E o imperialismo, você vai ter uma exportação cada vez mais de capital para o enriquecimento de bancos, empresas e dos estados modernos. Essa exportação de capitais não é por bem-estar dessas nações que vão ser conquistadas, não, viu, minha gente? Atenção. Muito pelo contrário.
essa exportação de capitais é para produzir mais capital ainda para bancos, empresas, estados e modernos. E o colonialismo a gente vai ter no campo ideológico mais a expansão da fé cristã, enquanto o imperialismo a gente vai ter uma missão civilizatória através do racismo, que a gente vai ver de maneira mais detalhada lá embaixo, certo? Mas as duas visões são racistas, tá? Tanto essa coisa, também há um empenho civilizatório na expansão da fé cristã, certo? Bom, aqui o Lenin ele vai ser fundamental nessa interpretação sobre o imperialismo, porque o imperialismo ele gera uma teoria do século XIX que foi formada através dos próprios imperialistas, eles mesmos que cunharam esse termo, imperialismo. O que Lenin vai fazer é pegar esses textos e em 1912, em Zurique, ele vai escrever o livro Imperialismo, a Segunda Fase do Capitalismo, que ele diz: o imperialismo é, pela sua essência econômica, o capitalismo monopolista. Isso determina já o lugar histórico do imperialismo, pois o monopólio, que nasce única e precisamente da livre concorrência, é a transição do capitalismo para uma estrutura econômica social mais elevada, certo? Então, o imperialismo, a gente também não pode ter essa ideia que ele morreu no século XX, tá, gente? Se o capitalismo hoje ainda é extremamente monopolista, é evidentemente que o imperialismo ainda vai atuar com muita força. Claro que com suas devidas diferenças, certo? Eita, mudei aqui, foi. Peraí. Vinícius está normal aqui pra gente. Uhum. É porque Tá vou. normal. É porque. Deixa eu ver aqui. Aquele negócio tá saindo aqui direto. Tá em que slide agora? Tá já de Europa domina o mundo, Darwinismo social. Tá Depois aqui, do né? Lenin. Pronto, tá aqui, né? De... Pronto, darwinismo social. Pronto? ainda tá no slide do Lenin. Pronto, agora. Agora, certo. É porque eu acho que tem um delayzinho. Gente, agora a gente entra mesmo no. Não é que a gente não entra agora, a gente já estava fazendo esse acompanhamento, certo? Mas agora que a gente entra mesmo nas disputas da Europa pela Europa e pela Ásia. Esse momento inicial da introdução para que vocês pudessem associar o imperialismo com essa nova fase do capitalismo industrial. Porque no Enem, certamente, o imperialismo não vai cair do céu e não vai querer uma contextualização mais crítica de você. Então é bom que a gente faça logo já essa associação, porque aquilo que eu expliquei vai ser a base econômica, sobretudo, para o que a gente vai ver agora, certo? Bom, a Europa, nesse período, ele precisava, de alguma maneira, de uma legitimidade política, certo? Então, ele vai buscar essa legitimidade política aonde? No darwinismo social. Bom, a gente sabe quem é Darwin, escreveu a evolução das espécies, só que o darwinismo social nada tem a ver com as teorias de Darwin. Isso é um ponto importante, para a gente não confundir, achar que darwinismo social foi Darwin que criou. O Darwin, né, que já estudou biologia, sabe que ele escreve esse livro, e aí ele faz a teoria da evolução, certo? E aí ele vai falando sobre a questão dos quais são os animais mais fortes, que vão sobreviver, e toda aquela etapa do desenvolvimento biológico. O que acontece? Alguns pensadores, né, do século XIX vão se apropriar das teses do Darwin, vão deturpar totalmente a tese dele, e vão defender a ideia do darwinismo social. E aí a gente tem dois principais intelectuais. A gente tem o Arthur Gobineau, francês, e ele vai escrever um livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade das raças humanas, que ele vai dizer que há toda uma evolução humana e que essa evolução humana vai ser entre os caucasianos, os mongoloides e os negroides. Os caucasianos são os europeus brancos, os mongoloides, eles vão dizer que são os latinos e os asiáticos, e os negroides, aqueles que as populações africanas. Um outro autor que vai intensificar essa reflexão é o Francis Galton, que era primo do Darwin, né?
ele ainda, eu acho que em 1840, ele vai criar o conceito de eugenia, que vai determinar aqui a separação e a superioridade de raças. E ele vai se utilizar dessas mesmas classificações feitas pelo Gobineau, certo? Dos caucasianos, mongoloides e negroides. Então, aquilo que se chama da Era dos Impérios, ela não vai se aparecer apenas como um fenômeno econômico e político, mas também um fenômeno cultural, certo? Que é um fenômeno que vai ser conquistado através das imagens, através das ideias. E essas imagens, essas ideias vão ser difundidas aonde? Pela imprensa. Por isso que é tão importante a gente compreender qual a importância dessa mudança no capitalismo financeiro, certo? Na segunda fase do capitalismo industrial, com o aparecimento dos meios de comunicação. São esses meios de comunicação que vão difundir essa ideia racista de mundo, certo? E que vai servir para a Europa de um discurso legitimatório de invasão dessas populações. Então você vai ter a disputa da Europa, não apenas da Europa, tá, gente? A Rússia vai participar, que a Rússia ainda não, ninguém sabe o que a Rússia ainda, né, antes da Revolução Russa, mas a Rússia e o Japão também vão concorrer nessa disputa imperialista, certo? Então você vai ter expedições francesas em Daomé, certo? Em Madagascar, no Marrocos. Os britânicos vão conquistar praticamente não, toda a África do Sul e o Sudão. Os belgas vão conquistar o Congo de uma maneira assim. Claro que não dá para mensurar o que é pior, né? Esses sonhos britânicos e franceses. Mas o que os belgas fizeram com o Congo não foi brincadeira, né? Foi a pior intervenção feita. A gente vai ver lá as formas de dominação. Foi a pior, foi a dos belgas, sem dúvida, que dominou praticamente tudo e foi praticamente uma escravidão do século XIX. Europeia sobre a população do Congo. E isso, né, e a Europa dizendo que devemos condenar a escravidão e tal, mas, enfim, né, na prática. Bom, a gente também teve a Itália, que estava disputando ali a Etiópia, que resistiu bastante à conquista italiana e também à conquista espanhola. Mas também conquistou o Trípoli, conquistou a Abissínia, enfim. Você também vai ter intervenções norte-americanas no Havaí, em Porto Rico, nas Filipinas, Panamá e na América Latina inteira, como a gente vai ver aí com o Helder, certo? Você vai ter expedições internacionais na China, no Egito, China, Egito, Coreia, dos ingleses, a gente vai ver o caso chinês mais abaixo, tá bom? Enfim, vai ser uma rivalidade generalizada dentro da Europa. E também vai suscitar muitas resistências. A gente não vai falar aqui nessa aula sobre o panafricanismo, que vocês vão ver na aula de Guerra Fria, que era a resistência negra, não só africana, mas também americana, à dominação europeia. Mas antes mesmo do pan-africanismo e do pan-islamismo, você vai ter fortes guerras de resistência, como é o caso da Guerra dos Boeres, em 1899. Você vai ter a Guerra Hispano-Americana, a Guerra Hispano-Russa. Então vai haver também um processo de resistência, certo? De resistência. Não achem que é um processo em que que o povo africano e asiático não vão reagir ao colonizador, certo? Você também vai ter uma positivação do conceito imperialismo. Esse é um ponto interessantíssimo. Por quê? Como eu já havia dito quando eu falei de Lenin, o conceito imperialismo não foi formado pelos marxistas, pelos comunistas, como muita gente pensa. Se você tiver numa roda de barzinho, né, tiver conversando com seu amigo e falar sobre imperialismo americano, né, na América Latina, vão te taxar logo de comunista, etc. Mas a gente tem que saber que o imperialismo não foi uma criação dos marxistas, e sim uma criação das próprias potências ocidentais. E os principais governantes se autodenominavam imperadores. Né? Então era status você ter colônias na época. Era status você ter você ter o título de império, certo? Então, a Alemanha, a Áustria, a Rússia, um pouco menos, mas a Turquia também, reivindicavam esse título para eles,
certo? E isso vai ser, mais uma vez, difundido diariamente pela imprensa desses mesmos países, certo? Por isso que a centralidade da imprensa na época é muito importante para a propagação dessas ideias do imperialismo. Ela começa a ter um conceito negativo quando os críticos do imperialismo começam a examinar esse conceito e começam a denunciar as práticas imperialistas, e aí se abandona o conceito de imperialismo, e sabe qual o conceito que aparece aí? O conceito de democracia. O Hobsbawm, já falei dele muitas vezes aqui, historiador, ele vai dizer que as potências europeias param de se intitular imperialistas e começam a falar de democracia, certo? Bom, depois nós vamos ter uma necessidade cada vez maior de matérias-primas. Esse também é um dos pontos centrais do colonialismo, do imperialismo, perdão, do neocolonialismo, como se fala. Bom, gente, a gente está num processo aí, como eu já havia dito, de uma abertura da indústria. Não é tanto restrito à metalurgia como era na primeira fase da Revolução Industrial. Não era tão restrita ao comércio de tecidos. Nesse momento, a gente vai ter o aparecimento do motor a combustão, que vai substituir, em parte, o motor a vapor. Então, é necessário para a confecção e o funcionamento desse motor o petróleo e a borracha, por exemplo. E por mais que o petróleo seja retirado dos Estados Unidos, da Europa, né, há grandes campos petrolíferos nessas regiões, eles vão procurar essas matérias-primas no Oriente Médio, que é extremamente rico nesse artigo, certo? A borracha também vai ser central na colonização do Congo, por exemplo, certo? Metais preciosos também vão fazer parte do cardápio europeu. Então, o cobre, por exemplo, um desses metais, vão ser procurados no Chile, no Peru, em Zâmbia, em Zaire, e nessas regiões. Então, há uma procura também cada vez maior de diamantes e de ouro na África, certo? E também a gente não pode esquecer que há um crescimento cada vez maior do consumo de massa. Um ponto que eu já havia mencionado no começo da minha aula aqui, certo? O consumo de massa vai aumentar de maneira exponencial. Veja, não é mais aquela produção industrial de tecidos, como eu já falei, e de ferro, etc., né? E do aço também. Vai haver uma procura também de alimentos, certo? De diversificação do consumo. Por quê? Quanto mais eu tenho uma zona de produção em que mais pessoas consomem, vai ser mais lucrativo para a receita final do meu estado. Então, a Europa, por exemplo, dominava praticamente o consumo de carne e o consumo de cereais, que eram típicas dessas zonas temperadas. Agora não. Com o imperialismo, você vai ter agora o consumo do açúcar cada vez maior, né? A gente já viu isso nas aulas aqui sobre o colonialismo, né? A produção de açúcar aqui no Brasil, por exemplo, mas não só, do chá, do café, do cacau e muitos outros, né? Chocolate, por exemplo, era algo quase que raro na Europa. E depois do século XIX, isso começa a virar comum, certo? E o que é pior é que cada vez mais esses países que estão sendo colonizados vão sendo pensados como sinônimo dessas mercadorias. Quer dizer, o Brasil, dentro desse jogo político, principalmente no século XX, vai ser visto como café, representar o café, né? O Chile vai ser os nitratos, por exemplo. O Uruguai a carne, Cuba vai ser os charutos e o açúcar, certo? A África vai começar a simbolizar cada vez mais o quê? Diamante e ouro, certo? Então, vai haver também uma violência extremamente simbólica nesses territórios, certo, gente? E uma dependência cada vez maior desses povos colonizados com o Império. Um outro ponto que a gente não pode deixar escapar é o apoio de certa parte da classe trabalhadora ao imperialismo. Veja, o que eu falei, as classes trabalhadoras na Europa estão fragmentadas ou unificadas? Estão unificadas.
agora tem assembleias municipais e trabalhistas. Você tem agora a formação de fortes sindicatos atuando nesse período. Então, o imperialismo, através dos meios de comunicação, como eu sempre digo, que vão ser muito importantes, vão começar a produzir no europeu pobre a noção cada vez maior do nacionalismo, que a gente já falou nas aulas anteriores, principalmente a Revolução de 1648, que vai produzir essa questão do nacionalismo, a unificação agora de outros estados, a gente vai ver o caso da Itália e da Alemanha mais de perto, mas enfim, o nacionalismo aliado com o imperialismo vai fornecer para a classe trabalhadora inglesa, francesa, vai começar a fornecer um subsídio nacionalista, que nós somos superiores também, nós somos classe trabalhadora, só que também nós somos superiores aos africanos, superiores aos asiáticos e assim por diante. Correto? Deixa eu beber uma água aqui. Tem alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Helder? Eita, será que eu tô Até agora tá tranquilo aqui. Até agora tá tranquilo, ninguém tá com dúvida não? Certo? Tá rápido, gente, tá de boa, tá tranquilo pra vocês? Porque eu tô falando bem rápido por causa do tempo aqui, tá? Vamos ver, porque eu não vejo. Eu acho que tá tranquilo. Tá de boa. Né? Pronto. Tá certo. A gente também vai ter, minha gente, um processo de dominação cultural, que é o que a gente chama de ocidentalização / orientalismo, certo? Um conceito aí do pesquisador Eduardo Said. Bom, o que vai ser essa ocidentalização? A gente vai ter, nesse período, a criação de várias teorias modernizadoras, que são muito atrasadas hoje. Por exemplo, o darwinismo social é uma dessas teorias modernizadoras. Certo? Uma outra teoria modernizadora é a teoria da, como eu já havia dito, a missão civilizatória nessas outras regiões, certo? Então, você vai ter um processo de educação cada vez mais aos moldes europeus. A gente não pode esquecer que a África e a Ásia vão começar você vai começar a ser criada várias escolas, vão ser criadas vários postos administrativos, vai começar a se formar uma burocracia nessas regiões cada vez mais aos moldes europeus. Então você vai ter aí novos costumes que vão ser impostos a esses povos, certo? Com o uso da força também, com o uso de soldados, etc. Você vai ter uma organização doméstica cada vez maior. O que eu quero dizer com organização doméstica? Um modelo de família, certo? Um modelo de religião, no caso, a religião cristã. Então, você vai ter um processo também de ocidentalização desses povos, certo? E aí, isso se revela como uma face muito cruel desse processo, tá bom? Porque, veja só, esse processo de ocidentalização não surgiu no século XIX. Tá? No período do colonialismo, por exemplo, que quem estavam liderando era a Espanha e Portugal, como é que esses povos eram vistos? Como é que nós éramos vistos? Como é que os povos indígenas eram vistos aqui no Brasil? Era com exotismo, certo? Era algo exótico. É só que você pegar a carta de Peru Vaz de Caminha e ler. Aquilo ali é exotismo puro, certo? E uma missão civilizatória. Há filósofos que vão escrever tratados sobre isso. Montesquieu, por exemplo, quando visita o Oriente Médio, ele escreve o livro dele chamado As Cartas Persas, que ele começa a dizer, olha, como é que esse povo é interessante, olha como esse povo aqui é curioso as suas práticas, os seus costumes, etc. No imperialismo, esse exotismo ele ainda vai ser frequente, só que agora vai haver uma como é que eu posso dizer? Uma exigência cada vez maior para que se propagandeie, através dos meios de comunicação, que esses povos são inferiores. Esses povos são indesejados, esses povos indesejáveis, sejam fracos, sejam atrasados. Como é que eu faço isso? Através da imprensa, já falei isso várias vezes aqui, e através das ciências. Gente, vai haver estudos científicos sobre isso, certo? Vão ser construídas universidades e não existem departamentos na época, né? Existem as cátedras na época. As cátedras universitárias vão começar a promover pesquisas sobre esses povos para comprovar essa suposta inferioridade desses povos,
certo? Então, aqui no Brasil, você vai ter isso. Na Universidade do Recife, de Direito, ó, não sei quem vai fazer Direito aí, mas saca aí. Na Universidade de Direito, a Lilia Schwartz, né, uma socióloga, antropóloga, historiadora, tudo de bom, essa mulher, ela diz o seguinte, que a Universidade do Recife e de São Paulo são uma das primeiras a começar a falar sobre essas teorias racistas. Quer dizer, o formato do nariz, como é que é, olha, a cor da pele dele é mais escura, certo? Vinícius, eu tô com o livro dela aqui, ó, Tá, que é o das raças, né? Espetáculo, Espetáculo das Espetáculos das Raças, Raças, que é um livro exatamente. muito bom. Tu leu ele já? Quiser dar uma Já. palhinha? Então, quiser falar alguma Não, coisa, pode continuar. porque Não, pode continuar. certo? Eu li pouco, eu só li o primeiro capítulo que fala sobre a questão das universidades do Recife e tal. Então, vai começar a dizer, olha, esses povos são inferiores por conta disso, 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 e vai ter um apoio forte da ciência, certo? A gente não pode perder isso de vista. Aliás, se você entrar no YouTube e for ver qualquer aula de criminologia que a polícia militar é formada hoje em dia, você vai ver algumas similaridades, viu? Olha, se você tiver à noite e tiver um negro andando na rua, vestido, né, de maneira suspeita, isso pode ser um indício que ele seja uma pessoa, um criminoso ou coisa do tipo. De má índole. Tem toda aquela construção da má Exatamente. índole, dos maus costumes, todos relacionados Exatamente. à população negra. Exatamente, a população negra. Então, o imperialismo ele vai financiar esses polos científicos e vão se escrever teses sobre isso, etc. Isso vai ser ensinado no colégio, isso vai ser ensinado no colégio que vão ser formados na África, por exemplo. Para dizer, olha como vocês são inferiores, olha como vocês devem, né, se portar como europeu, etc, etc, etc. Né? Bom, deixa eu passar aqui o slide. Aqui eu tirei um ponto, o Eric Hobsbawm, que é, enfim, um dos historiadores que eu mais sou apaixonado, ele vai dizer uma questão interessante. Ele vai dizer o impacto do imperialismo na linguagem. Aqui ele vai dizer, quando a linguagem coloquial absorveu palavras oriundas da experiência colonial efetiva, eles refletiam muitas vezes uma visão negativa dos súditos. Os operários italianos, olha, isso aqui é um ponto interessante, viu? Lembra quando eu falei que vai haver um apoio da classe operária e dos trabalhadores mais pobres nos países europeus ao imperialismo? O que ele está escrevendo é basicamente isso, tá, pessoal? Aqui ele diz: os operários italianos chamavam os furagreves de crumuri, nome de uma tribo norte da África. E os políticos italianos chamavam as legiões de dóceis eleitores sulistas levados às urnas pelos chefes locais de ascari, tropas coloniais negativas. Caciques, os chefes índios do Império Espanhol da África, tornaram-se sinônimo de qualquer chefe político. Caídes, chefe indígena da África do Norte, foi termo aplicado a líderes de gangues criminosos na França. Então, há todo um vocabulário, um mundo vocabulário que vai invadir culturalmente a Europa. Isso não vai ficar recluso aos bancos, aos estados, às grandes companhias de comércio, aos grandes empresários que estão formando seus trustes, que estão formando, enfim, seus monopólios nessas regiões, certo? É um empenho, vai ser um empenho generalizado. Então a gente não pode perder de vista esse conjunto de fatores que vão definir esse perfil cultural que a Europa está vivendo e os Estados Unidos também, certo? Peraí. Eita, eu acho que ficou uma parte de fora, Helder, daqui do slide. Poxa vida. Eita. Tá me escutando? Tô vendo aqui, a Conferência de Berlim ficou depois da